Nesta noite, lá no capítulo 25 do texto que nós lemos no início, fala que a ceia, tomou também o cálice, nesse cálice a nova aliança. Esse momento aqui, que nós vamos participar da ceia hoje, também faz parte da aliança. Ele é cumprimento da aliança que Deus fez com o homem, para que nós nunca nos esquecêssemos de que um dia Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu vou ler 32 a partir do verso 38, filho. 38 em diante, a partir do verso 38. Eu vou ler até o 41. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes, da sua família. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem, porém em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. 41. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra firmemente de todo o coração. Amém. Oremos. Deus e Pai, mais uma vez farei uso da Tua palavra, Senhor, nesta noite. Necessito da Tua misericórdia, como o Senhor tem sido misericordioso comigo, Senhor. Que esta palavra nessa noite ache guarida nos corações, que possamos ter entendimento, ó Deus, da aliança que o Senhor fez um dia com o homem, da aliança que nós fizemos com a nossa esposa, da aliança que a esposa fez com o seu esposo. Deus, tenha misericórdia de mim nesta noite, mais uma vez eu te peço, amém. Tome assento, igreja. Glória a Jesus. Pode deixar a tua Bíblia aberta lá em Jeremias 32, a partir do verso 38. Nós vamos falar algumas coisas sobre isto. A palavra aliança, ela é muito conhecida na Bíblia. Na verdade, ela aparece praticamente 299 vezes, esse nome aliança, tanto no Novo como no Velho. Aliança, quando você fala em aliança, você fala no quê? Você fala numa simbologia de acordo, tratado, de um contrato, de uma união entre duas partes. Na verdade, o que em geral nós não falamos, presta atenção nisso, o que nós não falamos é que a aliança, na verdade, é apenas casca. Ela é a casca. Ela é só a casca, a exterioridade, a parte de fora. Imagina um ovo que tem a casca. A casca, até que eu saiba, não serve para nada, mas o que tem dentro serve, não é mesmo? A aliança, como eu disse, ela é a casca. A fidelidade é a essência. Quando você fala em aliança, o nome é a casca do ovo. Mas a fidelidade é de verdade a essência da aliança. Não adianta aliança sem fidelidade, não existe isso. A aliança só existe quando há fidelidade, principalmente a Deus. Eu não posso dizer que eu sou fiel a Deus se eu sou infiel à minha esposa. Isso não existe. É uma utopia, mas hoje algumas denominações, alguns movimentos, eles dizem, olha, venha como estás e fique exatamente do jeito que você quiser. A pessoa ela é infiel ao esposo, é infiel ao marido, é infiel aos filhos, e Deus não se agrada, porque isto não é aliança de forma nenhuma. Por isso, que nós não podemos resumir a nossa aliança com Deus através apenas de discursos. Daquilo que eu falo, das minhas atividades. Olha, falei hoje sobre as atividades que nós fazemos em missões urbanas, que fazemos aqui, mas isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que eu sou fiel a Deus. Isso demonstra que eu entendi a aliança com Deus, e eu entendo que o necessitado precisa da minha ajuda, isso sim, mas isso não quer dizer que eu sou fiel a Deus porque eu dou uma cesta básica, porque eu ajudo um pobre, de forma alguma. Aliança é ter uma vida santa diante de Deus. Quando nós falamos em contrato, e temos alguns advogados aqui com a gente, o contrato é uma responsabilidade limitada, porque se limita ao contrato. É isso mesmo? É isso mesmo, doutor? Se limita ao contrato. Então, quando eu faço um contrato, Milton? Faço um contrato, a minha obrigação está limitada ao contrato. Mas, na aliança, não. A aliança, a responsabilidade dela é ilimitada. Ela não cessa nunca. Vai cessar o dia que eu bater com as 10 ou minha mulher bater com as 10. Aí cessa.
né? Aí acabou. Mas enquanto eu estiver vivo, minha esposa estiver viva, a aliança permanece. Então, aliança, de verdade, significa o quê? Um forte compromisso e lealdade até a morte. Isto eu estou falando de Deus, estou falando também com a minha esposa, até a morte. Por que até a morte? Porque eu não posso ser cristão durante um período, agora eu vou tirar umas fériasinhas, e... Não, isso não existe. Você tem que ser até a morte, até que Jesus venha buscar a sua igreja ou que ele te leve, não é? O que eu mais quero na minha vida, se eu não alcançar a volta de Jesus, e Jesus me tomar antes, é que no dia lá do meu velório, eu espero que vocês estejam lá, tá? Menos os jovens, né? Os velhos não, os jovens, porque os velhos vão junto comigo, não é mesmo? Os jovenzinhos. Alguém diga para lá, né, que eu fui fiel até a morte. Né? Eu espero isso um dia. Então a fidelidade, a aliança, ela significa exatamente esse compromisso de lealdade até a morte. E existem alguns componentes de uma aliança. E isso é importante nós entendermos, tá? É engraçado que a gente escuta algumas coisas, né? E depois a gente não sabe o significado. Você viu aquela frase assim? Para mim conhecer o pastor Batista, eu preciso comer 1 quilo de sal com ele. Já viu, né? Já escutou isso, pastor Batista? Não é assim mesmo? Para me conhecer de verdade mesmo, né? A Evinha, eu preciso comer um quilo de sal com a Evinha. Não é assim? Você já imaginou quanto tempo você leva para comer 1 quilo de sal? Quanto tempo, hein? É tempo, né, pastor Eli? Né? Mas por quê? Porque na Bíblia, lá em Levítico 2,13, fala sobre isso. Como é que fazia essa aliança? Você trazia um pouquinho de sal e o outro trazia um pouquinho de sal. Aí pegava o sal que vem cá, o sal, e misturava o sal. Fazia aliança. Aí, falava, mistura aí. Agora, você consegue separar o teu sal e o meu sal? Não, não dá. Então vamos comer um pouquinho de sal. Comia um pouquinho de sal você, o outro comia um pouquinho de sal. A aliança estava feita. Por isso que tem aquele ditado. Para mim poder conhecer fulano, preciso comer 1 quilo de sal com ele. Levítico, capítulo 3, versículo 2 e 13. Não é mesmo? É interessante que isso nos ensina que nenhuma aliança, né? Ou seja, ela pode se separar. Você misturou o salzinho ali, vou fazer aliança, mistura, põe o seu sal aqui, agora vamos fazer aliança, vamos, mistura o sal. Agora, pega o teu e eu pego o meu, não tem como mais. Então, o que acontece? A nossa essência se mistura. O sal de um no corpo de outro e vice-versa. Ou seja, eu fiz uma aliança com a minha esposa. Eu agora sou um com ela e ela é um comigo. Nós fizemos uma aliança com Deus. A aliança que eu fiz com Deus aconteceu no dia que eu disse, não é? No dia que eu desci as águas batismais e eu fiz ali uma promessa de aliança. A aliança ela é feita ali, no exato momento do batismo. Mas pastor, e quando eu aceito? Sim, lógico. Mas a Bíblia diz que nós temos que descer as águas, temos que nos batizar. Quem crer e for batizado, eu criei, agora preciso ser batizado. Quando você é batizado, você firma aliança com Deus. Agora, não existe mais o A, o B, existe Deus na sua vida. É Deus que cuida da sua vida. A partir de agora, esta aliança foi firmada com Deus e Ele vai cuidar de você. Agora, pergunta que não quer calar. Você tem cumprido a tua parte na aliança? Promessas expressam um compromisso mútuo. É uma garantia de fidelidade no cumprimento da aliança. Indica o que eles farão. Termos indica as condições sobre as quais o acordo será cumprido. Indica a duração da aliança. Não é? Agora veja só. A minha aliança com Deus só termina o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Não é que termina. Não é que termina. Termina aqui, porque lá no céu continua e acabou. Aí nós estamos eternamente com o Senhor, não é mesmo? Não é que termina. É que o Senhor me tomou. Ou me tomou antes da vinda dEle, ou Ele tomou a igreja, não é? Acabou aquela responsabilidade, porque agora estamos na glória, receberemos um corpo glorificado, né? No céu não entra pecado, lá não tem pecado, lá não tem engano, lá não tem mais miséria, lá nós vamos viver eternamente com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Quando você pega a Bíblia, você vai ver praticamente 8 grandes alianças que Deus fez. Deus fez algumas alianças e Ele fez uma aliança lá no início, quando Ele fala para Eva que dela nasceria um que pisaria a cabeça de serpente. Isso é uma aliança. Agora, uma outra grande aliança que Deus faz é quando Ele chama Abraão, e nós falamos sobre isso há poucos dias atrás, não é? Abraão vivia praticamente na região da Babilônia, que hoje é o Iraque, e Deus o tira de lá e o leva para a terra que hoje é Jerusalém, e Deus lhe faz uma promessa tremenda, não é? Dentro dessa aliança de Deus com o homem, Deus vai revelar a sua perfeita vontade, o seu propósito para nós. Dentro da aliança que Ele inicia lá, mesmo que quando Ele fala com Adão e com Eva, Deus tinha lá, e a Bíblia diz que antes do início do mundo, Deus já tinha um plano para com o homem, revela de verdade a vontade de Deus para comigo e para com você. O amor de Deus já é demonstrado na aliança que Ele faz. Irmão, pensa aqui comigo. O que eu e você tem para Deus se interessar tanto pela gente? Quem somos nós? Não é? O que nós somos nesse planeta Terra? O que nós somos nessa imensidão? Praticamente nada. Mas tem uma coisa, quando Deus me fez e Deus te fez, Ele fez a sua imagem e semelhança. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pense nisto. Deus fez os animais, cada um com a sua característica, com a sua maneira de viver, mas nós não. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, ele fala: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Este ato de Jesus reflete o quê? O amor. Reflete a graça, a misericórdia de Deus, da aliança que Ele fez com o homem, não é? É um Deus que cumpre e faz aliança. Deus nunca deixou de cumprir com a sua aliança. É interessante que quando Salomão, ele inaugura o templo, está lá em Crônicas, você vai ver que Salomão faz uma oração, Deus se manifesta, aquela festa, o povo deu glória, pulou, cantou. Aí Deus fala: se vocês me obedecerem, sempre tinha um se de Deus, né? Deus nunca deixou de cumprir com a sua aliança. O homem não, o homem está sempre quebrando a sua aliança, não é mesmo? É interessante dizer que lá, no capítulo 54 do livro de Isaías, no versículo 10, diz: pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de nós. Então, coisa maravilhosa. Ainda que os montes se movam, as colinas desapareçam, o amor de Deus não cessa. Você é amado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque um dia Deus fez uma aliança com o homem. E esta aliança, Ele continua firme. Agora veja só. Pastor, então, Deus é Deus, né? Eu sou fraco, né, Senhor? Eu sou assim, eu sou assim. Não. Olha só o que está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 4. Deus nos capacita a cumprir a aliança que Ele fez com a gente. Quando Paulo escreve isso, eu estava refletindo sobre esse texto, falei: meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Às vezes nós nos sentimos incapazes. Não, irmão, você é capaz. Olha só o que diz o texto, que coisa maravilhosa. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Está vendo aqui? Paulo falando. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida.
Eu não tenho condição, você não tem, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Pastor, como é que é isso, irmão? Esteja em comunhão com Deus. A nossa irmã Maria, que falou um testemunho tremendo no início do culto, que ela chegou em casa e ficou meditando no que foi ministrado no domingo. Convida Jesus para a tua festa. Ela convidou, e ela até 1h30 da manhã estava lá glorificando, falando língua estranha e sentindo a presença de Deus. O que é isso? É comunhão. Como é que eu vou conseguir vivenciar a aliança com Deus? Comunhão com Deus, vida de oração, de jejum, de buscar a Deus, em contato com o Senhor. Participe, seja participante da escola bíblica dominical, venha nas orações, procure um pequeno grupo, participe de um pequeno grupo de estudo. Para quê? Para você ter comunhão, para você crescer, e você está assim com Deus. A aliança funciona. Irmão, ninguém, tá? Que vive distante da igreja, não pode falar que tem comunhão. Você pode ter a maior comunhão lá com o cachorrinho em casa, com o gatinho, né? Com aquele passarinho que o povo gosta também, né? Parece um periquito. Calopsita, né? Eu visitei uma vez aqui em São Paulo, minha irmã, que ela tinha uma calopsita. Ela amava mais a calopsita do que os filhos dela. Fiquei olhando assim e falei, Jesus, tem misericórdia. Tá bom, fazer o quê? E acha que é alguma coisa. Irmão, nós temos que amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vem cá. Minha capacitação vem de Deus. Como é que ela vem? Vem quando você tem comunhão com Deus. Como eu disse, a ceia do Senhor, ela é parte da nossa aliança. Tá? Porque na ceia eu prego o evangelho sem abrir a boca. Quando eu participo da ceia, eu estou anunciando o evangelho. Eu estou participando e dizendo, não é, do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o que aconteceu da morte de Cristo, que a cruz era minha, sua, nossa. Jesus a tomou, né? Foi para a cruz deveria estar cada um de nós, porque os meus e os seus pecados estavam sobre ele. Jesus morre, né? O Pai vira o rosto. Deus meu, por que me desamparaste? Deus vira o rosto de Deus, porque Deus não suporta o pecado. Jesus morreu na cruz, o diabo bateu palma, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então quando você toma a ceia, você está falando isso, tá? Olha só, porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, como eu disse, é um memorial, é uma declaração de que afinal participaremos dos benefícios da nova aliança. Como o versículo 25 que nós lemos, da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso sempre em memória de mim. E daí, o que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com o seu casamento? O que a ceia tem a ver comigo, com o meu casamento com a minha esposa, com a sua esposa, com o seu marido? Muito bem. A Bíblia diz com muita clareza que o casamento é uma aliança. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no início, né? Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Olha que coisa interessante. Deixa pai e mãe. É para deixar, viu, irmão? Você casou? Para de ficar dentro da casa de sua mãe e do seu pai. Primeira coisa. Hoje nós estamos vendo muitos casamentos dando para trás, porque o cara está da casa e ele não sai da casa da mamãe. A moça casa, não sai da casa da mamãe. E não fica na casa dela, fica na casa do pai. Está errado? E lógico que não. Eu recebi meus filhos em casa hoje, mas minha filha é casada, meu filho é casado, eles têm a casa deles, têm que viver a vida deles. Agora, quando você não sai da casa do seu pai, pode ter certeza, o seu casamento está com problema. Eu já contei aqui diversas vezes que eu morava numa avenida, numa travessa de uma avenida, que eu subia a Avenida Sapopemba, quem conhece, a minha casa ficava do lado direito. Eu descia no ponto de ônibus do lado direito. Minha mãe subindo um pouco mais do lado esquerdo. Quando me casei, às vezes eu me enganava, porque a vida toda eu descia no ponto de ônibus lá onde a mamãe morava. E teve dia de eu descer lá. Já estou aqui, vou na mãe. Quando eu chegava na minha mãe, que eu abri o portão, ela já sabia que era eu. Aí ela vinha e me recebia no meio do quintal. Oi, filho. Oi, mãe. Tá tudo bem, filho? Tudo bem, mãe. Cadê a Elaine?
Está em casa, é que eu desci errado, mãe. E eu vim aqui. Então você volta, depois que você jantar, você vai lá dar um beijo na sua esposa, janta e pode vir com ela, mas sozinho você não entra. Que mãe dura, né? Que isso? Primeira vez eu saí chorando. Cheguei em casa, não contei nada para ela. Fiquei quietinho ali, né? Também não fui. Fiquei chateado, fiquei bicudinho, não fui. Mas aconteceu outra vez. Quando eu estava chegando, eu falei, receber. Mas não deu outro. Chegou lá, oi filho, tudo bem? Tudo bem? Cadê a Elaine? Está em casa, amanhã que eu desci. Volta, janta, dá um beijo nela e volta. Irmão, minha mãe estava errada? Não. Minha mãe estava certa, porque a Bíblia é clara. Deixa pai e mãe e se une a sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Hoje, não está conseguindo virar uma carne só, porque o cara não sai da casa da mamãezinha dele e a moça não sai da casa da mamãezinha dela. Aí vamos jantar. Vamos jantar na minha mãe. Ué, jantar na sua mãe? Todo dia? Ô irmão, tua mãe já deu graças a Deus que você casou? Você fica indo direto na casa dela? Não. Você tem que jantar lá de vez em quando, almoçar de vez em quando. Foi assim que eu aprendi. E é assim que a Bíblia diz. É assim que a Bíblia diz. Eu preguei esses dias aqui sobre a vida de Jó, falando de família. E os filhos de Jó, quando fazia festa, convidavam as irmãs para vir. Olha bem, quando fazia festa. Vocês estão entendendo? Hoje, muitos casamentos estão dando para trás, porque não sai de dentro da casa do pai e da mãe. Não tem responsabilidade. Tá? Quem passa a roupa do homem é a mãe dele, quem passa é a mãe dela, e isso não dá certo. A Bíblia diz, casou meu filho, abre espaço aí, abre espaço. Mateus 19,6, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. É interessante que lá em Malaquias 2,14, ele fala assim, Deus indaga o homem, né, que quebra aliança com a esposa. É interessante isso. Quando o profeta Malaquias, ele recebe uma revelação de Deus, ele começa a indagar o homem que é infiel na aliança com a esposa. E é muito forte o texto, muito forte o texto. Lá em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim, lá em Malaquias 2,14, adverte o homem que quebra aliança com a esposa. E lá em Provérbios 2,17, vai advertir a mulher que abandona o marido e que ignora a aliança que ele fez diante de Deus. E abandonar o marido, não pense você, irmã, que é só você ir embora de casa. Não, tem muita mulher abandonando o marido, morando dentro da casa dele, dormindo com ele. Mas está abandonando o marido. Como tem muito marido também, que abandonou a mulher, não porque ele foi embora de casa, mas porque de verdade não liga mais para a mulher dele. Não está nem aí. Não está nem aí. Não leva a mulher para tomar um cafezinho. Não leva a mulher para comer uma marmitinha fora. Né? Eu já falo marmitinha porque hoje a coisa está dura. Sabe? Tem dia que é só Deus. A mulher está estafada. Hoje a política natural e normal é que as mulheres trabalhem. Quando a mulher principalmente tem filho, imagina só, custa. Uma vez lá por semana você fala, irmã, mulher, vamos de marmitão hoje. E pede lá marmitão. Come lá, dá glória a Jesus e aleluia. Dá uma colher de chá para sua mulher, irmão. Dá uma colher, por quê? Vocês são uma só carne. O sentimento que ela tem que ser o seu. Tá? Quando o casal escolhe se casar, ele está se unindo no sistema de quem? Que sistema? O sistema de Deus. O casamento foi instituído por Deus, é o sistema de Deus. Não o sistema diabólico que estão tentando infiltrar nas escolas, nas faculdades. Não! Tá? Estarem unidos, se tornar um, só Deus pode fazer isto. Ninguém mais, só Deus consegue fazer com que um homem e uma mulher seja um em Cristo Jesus. Tá? Sem Deus, o casamento é apenas uma aliança entre duas pessoas. Tá? Eu conversava com uma advogada hoje, eu vou dizer para vocês que o nome dela é Mariana, tá? E ela dizia para mim, pai, só essa semana eu fiz 5 divórcios. Falei, 5. Falei, Deus o livre. Não tinha crente lá no meio não, tá? Graças a Deus. Mas eu fico pensando. E ela falou uma coisa assim para mim. Pai, teve um que casou em fevereiro e já divorciou agora. Você falou, mas fevereiro não foi agora? Foi. Então vai que ele pulou o carnaval com a mulher, não gostou, e já, linha. Que horror. O que é isso? Isso é o sistema de Deus? Não. Isso é o sistema do diabo.
A Bíblia diz que o diabo veio para matar e destruir. E a maior arma do diabo é lutar contra o teu casamento. É lutar contra a sua esposa, contra o seu marido, contra os seus filhos e fazer de vocês um casal separado, longe. Pronto. Quando o divórcio entra e há filhos, principalmente filhos, pode ter certeza, seus filhos dificilmente vão dar boa coisa. Não é praga não, porque é verdade. De cada 10 delinquentes que você vê por aí, pode perguntar, 9,5 são pais separados, são pais com problema, e os filhos viram qualquer coisa. Por quê? Porque Deus está fora do casamento. A aliança feita de um casamento, ela tem promessa e tem termos. Fizemos promessas um para o outro, né? Amar, honrar, cuidar, respeitar. Não foi isso que nós fizemos? Depois tem os termos. Concordamos com certas condições do nosso casamento, como na alegria e na dor, não é assim? O pastor não falou isso? Não, mas o pastor, talvez você não casou na igreja evangélica, casou lá com o padre, casou não sei na onde, mas alguém falou para você, você aceita essa mulher na alegria e na dor? Opa, sim, o sim, todo mundo espera o sim, né? Eu nunca vi ninguém falar não. Nunca mesmo. Eu, sincero, graças a Deus, nunca vi. Né? Não, nunca ouvi. Então, a aliança feita do casamento tem as promessas, tem os termos. Como parceiros da aliança, compartilhamos tudo. Presta atenção nisso. Compartilhamos tudo que anteriormente mantínhamos separado. Irmão, aqui é uma luta esse negócio. Aliança é uma luta. Eu vou ter que compartilhar tudo, irmão, tudo. Essa desgraça chamada celular, primeira coisa. Irmão, isso aqui, eu falo que acho que isso aqui deve ser o anticristo. Deve ser o sinal da besta, essa miséria aqui. Porque quem é que anda sem isso hoje? Dá até medo, né? Só se a minha esposa não puder botar a mão no meu celular. Já imaginou? Se toda vez que eu ver ela, Ei, tudo bem, amor? Tudo bem? Você está pensando em ter marido assim? Coloca uma senha aqui que nem Jesus Cristo consegue definir. Coloca uma senha que ninguém, só ele. De vez em quando ele até esquece, ele escreveu num papelzinho em algum lugar. O que você quer? Eu queria ver. Não tem nada aí não. Por quê? Bem, você sabe por quê. Mas quando nós falamos tudo, é a grana. Você trabalha? Glória a Jesus. Sua mulher trabalha? Glória a Jesus. Ela sabe quanto você ganha? Não sabe, é bom saber. Ele sabe quanto você ganha? Não, é bom ele saber. É bom saber. Não pode ter segredo entre dois casais, irmãos. Não existe segredo. Entre eu e minha esposa nós não podemos ter segredo. Tá? Eu tomo lá uns remedinhos, ela sabe tudo. Sabe para que eu tomo esse remédio? Porque passou de 50 é remédio mesmo, não adianta falar que não, eu sou super, é mentira. É remédio para isso, é remédio para aquilo, é uma luta. Mas ela sabe. Eu sei dos dela também. Faz parte. Tudo. Nós casamos e fizemos uma promessa um para o outro. Agora, não pode ter segredinho. O que está acabando hoje com os casamentos são os segredinhos. Segredinhos pela madrugada, segredinho de você acordar de madrugada e ver o que não presta em televisão, segredinho de um monte de coisa. Aí, irmão, Deus não está nesta aliança. A minha aliança com a minha esposa depende da minha fidelidade com Deus. E quando eu começo a colocar os meus olhos em misérias, eu não estou em aliança com Deus, porque é pecado. Deus, Ele não suporta o pecado. O pecado me separa de Deus. Eu preciso ter aliança com Deus. Para que depois eu possa dizer, eu tenho aliança com a minha esposa. Agora uma coisa interessante que a Bíblia diz, né? Pastor, mas engraçado, pastor, meu marido não é crente. Pastor, minha mulher não é crente. Irmão, a Bíblia diz, olha só, que o seu marido, que a sua esposa que não é crente, eles são santificados por você. Já pensou? Que coisa, até mesmo, pastor, né? Coloca para nós lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Olha que coisa, aí está um segredo, né? Às vezes você casou antes de você não era crente, você se casou. Você não era crente, se casou, e você veio para a igreja, seu marido não veio, sua esposa não veio. Mas tanto ele como ela é santificado por você. Olha só o que diz o texto. Está fácil aí? Não está não, né? Vamos ler aqui.
Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Olha que maravilhosa. Então, você está preocupado? Meu marido não é crente, minha esposa não é. Eles estão sendo santificados por você. Mas para que eles possam ser santificados por você, você precisa ter uma vida santa. Você precisa dar testemunho. Você precisa de verdade mostrar para o seu marido, mostrar para a sua esposa que você tem compromisso de aliança com Deus. Eles precisam ver coisas diferentes em você. Eles precisam olhar para você, esposa, para você, marido, e falar, não, meu marido é crente, minha esposa é crente de verdade, e você vai santificar o nome de Jesus. O casamento, a aliança do casamento é selada com juramento, com voto. Eclesiastes capítulo 5 fala assim, versículo 4 em diante. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Ou seja, não adianta no dia do casamento você falar isso, aquilo, outro, e simplesmente não cumprir. Você precisa cumprir com a promessa. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não se agrada de aliança de tolo. Tá? Deus, ele instituiu o casamento lá no Jardim do Éden como a primeira grande aliança. Como eu disse no início, tá? Quando ele fala para deixar pai e mãe e se unir e se tornar uma só pessoa. Deus teve a intenção de fazer parte do casamento desde o princípio. Desde o princípio, Deus, ele deseja fazer parte do casamento. A aliança inicial de Deus com o homem está ligada ao casamento original do homem e a mulher. Eu disse, casamento original, homem e mulher. Fora isso, não é casamento de Deus. O casamento que Deus aprova, homem e mulher. Deus criou seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem, governem a terra. Dominem sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então veja só, casamento que Deus está é entre um homem e uma mulher. O que passa disso, Deus está fora. Para quem entendeu, é bom dar glória a Jesus. Quando Deus faz parte de uma aliança de casamento, ele passa a ser uma aliança entre Deus e os cônjuges, entre as duas pessoas, tá? Quando ele faz parte, Deus está no meio do casamento. Eu estou falando aqui, com certeza, com a maioria das pessoas que conhecem a Deus, que tiveram uma experiência com Deus. Agora, existem benefícios do casamento? Como tem benefícios, tá? Os benefícios da aliança de casamento com Deus estão disponíveis com aqueles que estão em aliança com Ele. Veja só o que diz o texto de Jeremias 32 que nós lemos. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, eu lhes darei um só coração, um só propósito, adorar-me-ão para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Bem dos seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei que lhes fazer o bem, porém em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei nesta terra firme de todo o coração. Aí você fala assim, pastor, eu conheço esse texto, Deus está falando com o povo de Israel. Não, olhe bem o texto que Deus está falando da sua aliança perpétua, que é a aliança da graça com o seu povo que viria depois. Deus está falando não só com o povo de Israel que estava aqui, cativo, mas Deus está falando de uma aliança que vai acontecer do advento do Messias, que é Jesus. Então veja só, ele fala que ele vai nos dar um só coração, um só propósito, nós vamos adorá-lo, os nossos descendentes, os meus filhos, os seus filhos, serão o quê? Abençoados pela aliança que eu faço com a minha esposa. Irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos algumas bênçãos especiais da parte de Deus, quando nós entendemos que o casamento ele veio de Deus, mostrando e demonstrando a sua aliança de amor para com a humanidade, tá?
Nós que conhecemos a palavra de Deus, poderemos experimentar a plenitude do relacionamento, uma só carne, como Deus havia planejado para o casamento. Aqui fala do meu relacionamento físico com a esposa. Aqui fala da oportunidade de nós gerarmos filhos. Aqui fala da oportunidade de você viver bem com a sua esposa, de você ter momentos de alegria com a sua esposa. Aqui fala da alegria de você gerar filhos que amanhã vão gerar filhos que serão filhos dos seus filhos. E uma das maiores bênçãos que tem na Bíblia é quando diz que aquele que teme ao Senhor verá o filho dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Deus está em aliança com cada parceiro através do quê? Da nova aliança em Cristo. A nova aliança que foi feita na cruz do Calvário, e hoje nós vamos participar da ceia, relembrando desta aliança. Estamos com tudo. Coisa boa demais, né? Junto com o casamento, estão pactuado o quê? Um acordo com o plano de Deus. Por quê? Quando eu entendo que o casamento é de Deus, quando eu entendo, tenho ciência de que preciso criar os meus filhos debaixo do temor da graça de Deus, eu estou entendendo o plano de Deus para a humanidade. Quando eu participo da ceia, como eu disse há pouco, eu estou pregando o evangelho sem abrir a minha boca. Quando eu vivo bem com a minha mulher, eu estou pregando o evangelho sem precisar abrir a minha boca. Então, eu faço parte do grande plano de Deus. Eu falei por esses dias aqui, você quer ser abençoado, irmão? Quero. Irmão, faça parte do plano de Deus. Como é que é esse negócio, pastor? Seja um frequentador dos cultos, participe dos pequenos grupos da igreja, participe dos ministérios da igreja, esteja pronto, seja uma pessoa voluntária e diga assim, eu quero ser voluntário nessa área, eu quero ser voluntário nessa... Deus vai te abençoar com toda sorte de bênção. Eu estou falando com os casais da igreja aqui hoje no nome de Jesus. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que é melhor ser 2 do que 1. Por quê? Quando um cai, o outro levanta, né? Quando se deita, um aquece o outro. A Bíblia diz que quando um é atacado, o outro vai cuidar, não é mesmo? Pode se defender. É melhor ser 2 do que ser 1. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Por quê? Irmãos, o que seria de mim se não fosse a minha esposa, nos momentos tão difíceis? Não é? O que seria de mim se não fossem os meus filhos, nos momentos tão difíceis? Alguém para poder trazer uma palavra para mim, eu trazer uma palavra para minha esposa, para os meus filhos. Então deixa eu dizer uma coisa. Tem um versículo no livro de Eclesiastes, eu peguei esse versículo ontem, eu não me recordo de cabeça, mas dizendo da mulher que não é a mulher, né? Que é a mulher que muitas vezes o homem, ele acha que ela é alguma coisa. E o texto fala que essa mulher é como víbora, não é? Mulher boa é a tua, homem bom é o teu, tá? Homem bom é o teu marido, irmão. Tira o olho do marido das outras. Tira o olho, né, da mulher dos outros, irmão. Pense que você casou e você tem uma mulher, você tem um marido. Cuide para que amanhã, na dificuldade, a sua mulher te ajude. O seu marido te ajude, os seus filhos lhe ajudam. Hoje, quantos filhos não falam nem com os pais, porque eu vi a vida toda o pai traindo a mãe traindo o marido, uma desunião total, os filhos se afastam. Amanhã na velhice, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Por isto que a unidade da família é algo que vem de Deus. Uma outra coisa, Levítico 26, 8 diz, 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Aqui está falando, se você ver o texto anterior, fala do quê? Da aliança. Quando eu tenho aliança com a minha esposa, com os meus filhos, eu sempre serei vencedor nas batalhas da vida. As batalhas vão se levantar.
os montes vão se levantar, as ondas vão se levantar, mas se eu estiver em aliança com a minha esposa, com a minha família, eu serei vencedor no nome de Jesus. Uma vez que os parceiros do casamento estão em Cristo, têm condições para crescer, para amadurecer, através do quê? Do plano de Deus, para um casamento perfeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, tá? E que eu e você, como casado, e você que pensa em se casar, possamos falar um dia como Josué falou. Josué, ele faz um discurso, porque o povo estava todo mundo caindo fora da lei, e ele fala o seguinte: escolham hoje a quem vocês vão servir. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aqui está o segredo da vitória. Casamento, igreja, é aliança com Deus e com seu parceiro ou com sua parceira. Pense nisso. Ore sobre isso. Nessa igreja, nós temos ótimos cursos para quem está com o casamento abalado. Nós temos ótimos cursos para quem está pensando em se casar. Nós temos ótimos cursos para quem tem filhos. Nós temos cursos para você crescer e você ser bênção para o seu cônjuge. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração, porque o Senhor tem falado, Senhor, a nós, mais uma vez. O Senhor tem dito a nós, Senhor, que nós precisamos ter cuidado, ó Senhor, do nosso casamento. E nós entendemos, ó Deus, que o casamento ele foi instituído por Ti, Senhor. Naquele dia, Senhor, em que o Senhor percebeu que o homem só, de verdade, estava triste, estava desolado, e o Senhor dá a ele um profundo sono, e do seu